voltando com Bancada DVI de hoje, falando sobre estresse, sono, ansiedade, tensão. Nós temos a participação do médico especialista em sono, Dr. Luciano. E vamos abordar um pouquinho que as pessoas em casa também, daqui a pouco você continua ligado. Você que quer saber sobre o tratamento, sobre exames, sobre o diagnóstico, nós vamos abordar isso, nós temos as imagens. Mas vamos saber agora que as pessoas estão procurando muitas informações sobre os idosos, né? As pessoas comentam, eu em casa eu tenho meu pai, que tem 73 anos, e meu pai é daquele tipo que cochila muito. 4h30 da manhã meu pai acorda. Com certeza você em casa deve ter o avô, tem algum parente, a tia, que é desse tipo. 4h30 da manhã, doutor, acorda. E durante o dia tem esse processo dessa cochiladinha. Como é que é isso? Tá. O sono, a quantidade de sono, ela diminui com a idade. Tanto que recém-nascido dorme em torno de 18 horas, tá? Um recém-nascido. De acordo com o que vai passando, né, vai diminuindo a quantidade de sono. Até que chega no idoso, que a quantidade é bem menor. Então, o idoso, ele normalmente, ele dorme mais cedo, comparado com o jovem, né? E ele acorda mais cedo. Então ele não tem insônia, é porque ele acorda mesmo mais cedo, porque ele dorme menos, ele tem mais necessidade de descansar. Então ele normalmente tira realmente o cochilo da tarde, que é uma coisa muito boa, tá? Então às vezes ele acorda 4h30 da manhã, vai dar sua caminhada, vai limpar o quintal, vai fazer alguma coisa, não quer dizer que ele tem problema de sono, tá? Ele está dentro do ritmo normal. Porque às vezes quem fala, não pode, porque eu durmo 6 horas, já, né? Como é que ele acorda 5 horas, já caminhou, quando acorda 6h30, está voltando da caminhada, né? E ele tem 30 anos a mais do que eu. Não, isso aí, quando você chegar daqui a 30 anos, você vai ver que vai ser isso também, tá? Agora, só para a gente ter uma ideia, saindo do idoso e indo para o adolescente tem um probleminha, que eu acredito que tem muitos adolescentes, ou mãe de adolescentes também nos assistindo, chamado de distúrbio do ritmo do sono. O que é distúrbio do ritmo do sono? Não pode confundir com problema de insônia, não. Distúrbio do ritmo de sono, você tem avanço de fase, atraso de fase, jet lag e trabalhador de turno, tá? São os problemas que envolvem transtorno de ritmo, tá? De sono. O adolescente, ele tem um problema que ele dorme tarde e acorda tarde. Ele dorme 3 horas da manhã, às vezes você tem um filho assim em casa, e acorda meio-dia. Ele está dormindo pouco? Não. Faz as contas de 3 até meio-dia, em quantidade dormiu muito bem. Está num horário desregulado. Só que o problema vem agora. Se ele não estuda de manhã, isso é fisiológico. Isso é fisiológico. Mas escola para adolescente é pela manhã. E aí ele vai 3 horas da manhã, tem que acordar às 6 para estar no colégio às 7. Então ele fez só a primeira fase, a primeira parte do sono. A segunda fase do sono ele não faz, porque ele está no colégio. E é na segunda fase que tem o predomínio daquele sono REM, que consolida a memória. Aí ele vai para o colégio mal. E outra coisa, ele coloca o famoso óculos escuro. E o óculos escuro vai fazer ele produzir o quê? Melatonina. Ainda pior ainda mais. Vai dar mais sono nele dentro de sala. Aí quando está acabando o colégio, 11h30, que ele começa a acordar, né? Vamos dizer assim. Então, é um aluno que vai ter muita dificuldade em aprender. Tanto que ele tem que puxar o ritmo dele. Porque qual é o perigo? Enquanto adolescente, tudo bem. Vai atrapalhar o colégio. Mas e quando ele começar a trabalhar? Aí atrapalha o desempenho dele no trabalho. Então, hoje, eu tenho paciente que tem insônia porque teve distúrbio de ritmo. Ou seja, estava acostumado desde 11, 12 anos, dormia à tarde, acordava à tarde, dormia à tarde, acordava à tarde. Agora está com seus 30 anos, tem que trabalhar e tem que acordar cedo, só que não consegue dormir cedo, entendeu? Houve um problema de comportamento e aí tem que mudar isso daí. Então às vezes a gente tem que usar remédio para puxar e a higiene do sono de novo, tá já certo? É aconselhável então para adolescente ou os pré-adolescentes aí que estudam de manhã, nós podemos dar uma orientação para as mães para procurar incentivá-los a descansar um pouco mais cedo, largar esse hábito de celular, de tablet, de notebook, desses avanços tecnológicos, porque entrada no colégio 7 horas da manhã,
né? Então, geralmente, 6 horas, o meu filho, por exemplo, acorda às 5h30. Para quem acorda nesse horário, é bom ir descansar mais cedo? O bom é realmente dormir mais cedo, tá? Para fazer todas as fases do sono, para quando levantar, já ir para o colégio acordado, tá? Tanto que, só para explicar, né, um exemplo, tem estudos, né, em São Paulo, tá? Que grandes colégios daqueles lá em São Paulo pediram para o Instituto do Sono, ligado à Unifesp, para ver sobre isso, sono e desempenho escolar. Então eles pegaram essa turma de pré-vestibular e deixaram na parte da tarde, 2 turmas, e outra na parte da manhã. A que estava estudando à tarde teve um desempenho melhor do que a de manhã. Entendeu? Por quê? Porque à tarde o rendimento é melhor. Só que é muito difícil você achar um colégio que tenha para adolescente à tarde. E é criança. E aí que é o problema, sabe por quê? Criança pequenininha, o horário dela dormir é à tarde. Tá? Saindo do adolescente, indo para criança pré-escolar ou que está com 5, 6 aninhos, está 7, ela tem que dormir à tarde, ela tem que dormir, é o soninho dela, 12h30 até 3 horas da tarde. Então nessa faixa de 7, 8 anos... É bom tirar um cochilozinho, um cochilo mesmo, é um sono mesmo, e toda criancinha tem. Tanto que se você for visitar uma creche, período integral, 12h30, 1h, as criancinhas estão tudo puxando a esteirinha, o colchãozinho, vão tudo dormir. E normalmente o colégio da criança é à tarde. E nesse horário é a hora que o pai está levando, olha o estresse. Aí a criança chega e vê o coleguinha, aquela brincadeira, coisa e tal. E o ideal seria o quê? O ideal seria pela manhã, né? Tem mãe que acha que meu filho vai dormir no colégio, na creche, né? À tarde, vai me prejudicar à noite. Não, isso não tem criança pequena não prejudica, tá? Não prejudica. O ideal é ela dormir realmente à tarde. É igual o soninho do idoso, né? A criança também. Agora, o adulto, depois do almoço, aqueles 15 a meia hora, aquilo ali é excelente, tá? Quem tiver condição, vou almoçar em casa, acabei de almoçar, agora eu vou tirar um cochilozinho de 30 minutos, é excelente. Por que não pode ser mais do que isso? Porque se passar disso, você começa a fazer outras fases do sono que são mais profundas, como o REM e o sono 3. E se você acorda no sono REM ou no 3, você acaba tendo dor de cabeça, você acaba ficando irritado, porque o bom é a gente acordar no sono 1 ou 2, nunca no 3 e nem no REM, porque isso pode causar irritabilidade. É a pessoa que vai dormir domingo à tarde, aí ela acorda e vai assim, melhor não ter dormido, acordei pior, por quê? Acordou no sono profundo, dou certeza disso. Então, no máximo de 15 minutos, 15 a 30 para quem minutos. pode, né? Quem pode. Quem vai almoçar em casa, você que está aí nos assistindo, que tem essa possibilidade, não pode passar de meia hora. Mantém 15 minutinhos a meia hora para descansar depois do almoço. E para quem não pode, tem que ir seguindo as dicas do Dr. Luciano. E, doutor, para a gente poder conversar um pouquinho sobre diagnóstico, sobre tratamento, vamos falar um pouco sobre diagnóstico. Como diagnosticar realmente todos esses problemas de sono? Certo. Problema de sono já diz, né? Acontece quando a pessoa está dormindo durante a noite, tá? Existe um exame chamado de polissonografia. A polissonografia é um exame que vai detectar a quantidade e vai avaliar a qualidade do sono do paciente. Essa polissonografia, ela vai avaliar as fases do sono, se fez sono REM, quantos %, o sono profundo se teve ou não. Essa polissonografia vai ver a oxigenação do sangue, tá? Pode ficar tranquilo que não dá choque, que não fura dedo, nada disso, tá? É tudo por eletrodo, externamente, vê o oxigênio durante a noite, observa, né? A respiração do paciente, tá? Ele também detecta o que? Movimento na cama, ou seja, qualquer problema de sono pode ser diagnosticado primeiro com a parte clínica, né? O paciente tem que procurar o médico vai perguntar o que está acontecendo e com a polissonografia para comprovar que existe aquele problema. Em 2010, né? Até 2010 a gente não pedia muito polissonografia para quem não dormia, para quem tinha insônia. Porque se a gente for pensar, a pessoa não dorme em casa. Como é que ela vai dormir num local para fazer um exame, né? Ela vai chegar lá e não vai dormir.
Só que de 2010 para cá, tá? Normalmente a gente tem que pedir para todo paciente polissonografia, mesmo para aquele que não dorme. Luciano, mas por que mesmo para aquele que não dorme? Porque tem pessoas que têm um tipo de insônia chamada de insônia paradoxal. Ela não percebe que dorme. É aquela pessoa que às vezes você tem até uma pessoa dessa em casa. Ela dorme e fala assim, não dormi nada, mas não dormi nada essa noite. Aí o companheiro ou a companheira fala assim, não, você dormiu e dormiu muito bem. Eu estava do seu lado, dormiu não dormi nada, não dormi nada. Aí ela vai para o exame e o exame não tem como mentir. Ela está toda conectada, eletrocefalograma, né? Então o exame vai comprovar que ela dorme. Outra coisa, tem pessoas que têm insônia, porque o sono é muito fragmentado. E às vezes ela pode ter problema respiratório quando dorme. E se ela tem problema respiratório quando dorme, ela não dorme. Então o sono fica muito leve. E ela pode ter uma insônia. Então a gente tem que tratar a causa que seria esse problema respiratório. Então hoje em dia o paciente tem que fazer a polissonografia. Tá? No hospital aqui, São José do Avaí, né, a gente tem ali o laboratório do sono, tá? Que é o Instituto do Sono de Itaperuna. Nós temos ali 2 leitos, tá? Vocês estão... realmente um leito, conforme as imagens estão mostrando. Não é, só para informar quem está em casa nos assistindo, não é um quarto de hospital, tá? Pode ficar tranquilo que você não vai dormir num quarto de hospital, tá certo? Porque está num outro ambiente, é dentro do hospital, pela segurança que vai transmitir ao paciente, que isso é importante. Está dentro de um hospital que tem um nome, uma excelência, tem um acompanhamento, são excelentes profissionais que trabalham lá, tá? Mas é uma cama de casal, com colchão confortável, o quarto é escuro e tem controle de luminosidade, tá? Tem um banheiro que o paciente pode tomar seu banho, e normalmente o exame, ele inicia às 8 horas, tá? O paciente chega, é apresentado ao quarto, depois ele é todo montado e aí ele dorme. Acorda no outro dia, toma o café da manhã, se ele quiser tomar o banho pode tomar e depois acabou o exame, ele está liberado. Então é de 8 até as 8, né? E vai avaliar, mas é um conforto, porque o quarto tem ar-condicionado, né? Tem que ser o mais parecido possível. Realmente aconchegante, bem é o mais parecido com a casa. E tem gente que fala até que é melhor. Tem paciente que fala assim, eu gostaria de montar esse quarto lá em casa. Quer fazer exame todos os dias. Eu tenho um caso de uma paciente que ela não dormia. E ela foi fazer o exame. E no exame ela dormiu. E ela não acreditou que ela dormiu. Tá? E ela falou com o marido, já sei, foi o quarto. Né? E aí eu fui descobrir que ela morava num local com muito barulho. Tanto que o marido veio conversar comigo, botou janela de blindex, trocou tudo, escureceu o quarto, ela voltou a dormir. E parou de tomar remédio. Ela descobriu pelo exame que o ambiente que estava lá era um ambiente bom, mas ela não podia ir todo dia dormir no hospital lá no quarto para fazer o exame. Quem dera se todos os dias tivesse a possibilidade. Mas o exame ele detecta eletrocardiograma a noite toda, às vezes tem arritmia cardíaca. Fica então também uma equipe monitorando, né? O paciente não fica sozinho, tá? O paciente é monitorado lá enquanto está fazendo o exame, fica um técnico, tá? A gente tem a Fátima e o João, são 2 técnicos que trabalham conosco, tá? Que são excelentes, que ficam lá monitorando, tá certo? Que a nossa equipe, né? É a Fátima, o João, a minha esposa, a Helenise, né? Que é a responsável lá, né? Para treinar, entendeu? E tem todo um suporte, né? Das pessoas que vão lá para limpar o quarto, das arrumadeiras. É um suporte, é o povo da copa, do café da manhã, né? Mas fica uma pessoa lá às 12 horas. O paciente ele não fica sozinho. E a pessoa não fica dentro do quarto, não. Ele fica numa sala, com um computador, observando e registrando o que está ocorrendo. Tanto que tem paciente que pode ter crise convulsiva quando dorme. E aí o técnico tem que entrar rápido, tá? Aí a pessoa fala assim, mas Luciano, eu vou ficar todo conectado. Como é que eu vou fazer para ir ao banheiro? Como é que eu vou virar para um lado e para o outro? Fica tranquilo. Pode virar para um lado e para o outro, pode ir ao banheiro, que desconecta um cabo mais grosso, é igual uma bolsinha, né? O cabeçal onde ficam os fios, ele vai ao banheiro, volta, não tem problema, tá? Ah, mas se cair alguma coisa, não tem importância, porque o técnico está observando. Se precisar entrar para ajustar, ele vai ajustar. Então, o diagnóstico das doenças do sono é feito de forma clínica, né? Pela anamnese, né? Pela consulta médica e através da polissonografia.
que é esse exame que mostra a qualidade e a quantidade de sono. Para você que está em casa, nós estamos abordando o tema estresse no nosso Bancada TVI hoje com um especialista em medicina do sono, o Dr. Luciano Neves Reis. E falando um pouquinho mais, a gente está mostrando essas imagens do quarto, né? Da parte do estudo do sono, doutor. Tratamento, né? Nós falamos aí do diagnóstico, do exame que tem que ser feito. Como é que é essa parte do tratamento? O tratamento depende da doença em questão. Já que nós falamos um pouquinho sobre apneia e ronco, né? Deve ter muita gente em casa, principalmente esposa, sabendo como que eu vou voltar ao meu casamento, né? Tá? Porque às vezes, normalmente é homem, né? A maioria. E o homem às vezes quando procura é porque a esposa realmente pediu, vai. A mulher não, a mulher quando começa a roncar, ela já procura logo. E mulher quando começa a roncar, a gente pensa em 3 coisas: hipotiroidismo, diminuição dos hormônios da tireoide, ovário policístico, tá? Ou menopausa. Então também tem essa diferença da mulher e do homem. E do homem, né? A gente tem que investigar a causa, porque ela nunca roncou e começa a roncar. Então tem que ver, porque às vezes trata a causa e melhora, tá? Ou às vezes realmente ela pode estar com apneia também, que não é só homem não, tá? A mulher também. Porque o ronco, olha só, o ronco, ele causa 2 coisas só, 2 problemas, tá? Primeiro, social. E tem gente, não, na casa de praia, se ele for, eu não vou, porque senão eu não vou dormir. Dentro do ônibus, acorda o ônibus todo, é difícil. E uma outra coisa que o ronco causa, com o passar do tempo, lesão da artéria carótida, por causa de vibração. Perigo é a apneia, que está escondida atrás do ronco. Então, como é que trata a apneia? A apneia não é a garganta que fechou? Ele fechou e obstruiu, tá? Existe um aparelho chamado de CPAP. O CPAP é um aparelho que trata paciente com apneia, tá? É o padrão ouro de tratamento, é o melhor tratamento. O que esse aparelho faz? Esse aparelho é um aparelhinho pequenininho, que ele puxa o ar do ambiente, filtra e manda o ar para o paciente. Então o paciente tem que usar uma máscarazinha no nariz, tá? Essa máscarazinha, o ar vai entrar. E esse ar, ele entra com a pressão para quê? Para abrir a garganta. Então o paciente para de roncar, ele para de roncar. E outra coisa, o oxigênio não cai, tá? É tão interessante que o humor dele volta, o estresse dele acaba, ele pode emagrecer, se ele tem pressão alta, tá? A apneia é causa secundária de hipertensão, de pressão alta. Se ele tem pressão alta, está tratando e não consegue de jeito nenhum regular a pressão, pode ser apneia, pode ser apneia. E se ele ronca, não tem nem que discutir, tem que fazer o exame para ver se tem apneia e tratar. Então, para usar esse aparelho CPAP, existe um exame que é igual à polissonografia, só que é uma polissonografia com o aparelho. O paciente vai dormir de novo no laboratório, só que agora com o aparelho, e a gente vai fazer, né, o monitoramento. Se o oxigênio caiu, a gente aumenta a pressão do aparelho para abrir um pouquinho mais a garganta dele, até achar a pressão ideal que ele tem que usar, tá? Eu não tenho um não, eu tenho vários pacientes que usam o CPAP, né? Eu não posso citar aqui, mas eu posso citar eu uso CPAP, eu tenho apneia, eu sou paciente, né? Eu sou paciente. A gente acha que médico não passa mal nem nada, mas eu tenho apneia, tá? O meu humor não era muito daqueles excelentes, o estresse meu era altíssimo, e para dirigir, eu dou aula em Campos, eu tinha que parar em Cardoso 15 minutos, dormir um pouquinho para depois pegar a estrada. Nossa. Isso antes de tratar. Toda noite eu durmo com CPAP. Quarta-feira eu vou para São Paulo. Agora, eu vou de carro. Eu saio daqui e vou dirigindo até São Paulo tranquilo. Sem cochilar. Por quê? Porque eu durmo bem, tá? Para quem está em casa. Eu durmo com CPAP. E aonde eu vou, eu carrego meu aparelho. Que a sua esposa está no ronco. Ela agradece. Ela entende. E o ronco acabou mesmo, tá? E eu levo para todo local, porque ele é portátil. Então, esse é um tipo de tratamento, tá? Isso depende do primeiro exame, se deu apneia, se ela é grave, que a gente tem como ver isso tudo pelo exame. Outro tratamento para apneia, quando é uma apneia leve, tá certo? Às vezes não é o CPAP. O paciente pode usar um aparelho que o dentista faz, chamado de aparelho intraoral, tá? É um aparelho que ele vai colocar à noite e vai puxar um pouquinho a mandíbula, vai avançar aqui para abrir um pouquinho a garganta. E às vezes resolve o ronco e a apneia, isso quando é leve, tá? Existem outros também, um exemplo, o profissional, o fono, né, o fonoaudiólogo,
Existe exercício que pode tonificar a musculatura da garganta. E se a musculatura ficar, né, com tônus forte, ela não fecha à noite. Mas isso para o tipo de apneia mais leve. Agora, se o problema no exame, no primeiro exame, for hipopneia não é a parada, é a dificuldade da passagem de ar. Aí tem que ver porque tem alguma coisa obstruindo a passagem de ar. Aí pode ser o quê? Algum problema nasal, né? Dentro do nariz, a gente tem uma carninha chamada de corneto. Às vezes o corneto aumenta, às vezes o osso do nariz está desviado. A pessoa que tem desvio de septo, ou ele tem hipertrofia, quer dizer, o aumento do corneto, ele dorme mal. Aí o tratamento não é com CPAP. Aí tem que procurar um otorrino, né, que é o profissional que cuida. Normalmente eu encaminho para o otorrino, o otorrino avalia. Se for algum problema que tenha que operar, ele vai operar, vai desobstruir. Depois de 2, 3 meses da cirurgia, ele pede uma outra polissonografia para ver se resolveu ou não. Normalmente resolve. O normalmente resolve é hipopneia, mas fica a apneia, que tem paciente que tem as duas coisas. Mas ele tem que operar para usar o CPAP, porque ele não pode usar o CPAP se ele tiver alguma coisa obstruída. Aí já é contraindicado. Então a apneia e ronco, normalmente a gente trata com esse aparelho, ou com aparelho intraoral, né, ou através desse exercício que o fonoaudiólogo faz. Tá? A insônia seria a higiene do sono, mais os medicamentos. Aí depende do tipo de pessoa, o tipo de insônia, que aí tem que ter mesmo uma consulta, né, conversar, para ver o que seria o ideal, tá certo? E o restante todo é assim. Tem outros problemas, sonambulismo, né? Tem o bruxismo, que é uma coisa que pode dar no sono, terror noturno. Tem pessoas que sonham e vivenciam um sonho. É aquela pessoa que acha que o ladrão está dentro de casa. Quando acorda, parece que realmente aconteceu. Aí o que ele faz? Ele no sonho ele vai bater no ladrão. Só que ao invés dele bater no ladrão, ele bate na esposa que está do lado. Acontece isso, tá? Então, ó, cuidado. É um problema do sono. Sabendo que é um problema do sono. Do sono. O marido ou a esposa aí vão ficar atentos. Tem um problema do sono, doutor? Que se chama distúrbio comportamental do sono REM. Então, esse distúrbio comportamental do sono REM é quando você vivencia realmente o sonho. Um sonho. Às vezes você acha que está pulando e cai da cama. Aí você fala assim, eu pensei que eu estava pulando na piscina, está pulando no chão. Tá certo? Isso é um problema de sono. E tem outros problemas também, né? Pernas inquietas, né? Tem gente em casa com certeza que deve estar falando, questionando sobre isso. As pessoas dormem, às vezes, têm um hábito das pernas inquietas. A síndrome das pernas inquietas, elas não ocorrem durante o sono, tá? Síndrome das pernas inquietas, no finalzinho da tarde para a noite. A perna teve aquela fadiga, aquela coisa enjoada que tem que mexer para parar. Aí a pessoa vai pedalar, a pessoa vai andar, vai mexer. Isso é síndrome das pernas inquietas. Normalmente quem tem essa síndrome, quando dorme, a perna continua movimentando. Aí o nome é movimento periódico de membro. Durante o sono a gente dá esse nome, não pernas inquietas. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes quem está em casa fala assim, tem uma pessoa que eu conheço que tem. Que quando senta lá eu fico vendo, a perna fica assim, ó. A perna só fica balançando durante o dia. Aí não é síndrome das pernas inquietas. O nome disso é acatesia. Acatesia é quando a pessoa não para com a perna, que está muito envolvida com estresse. Voltando no assunto do estresse. Estresse, ansiedade pode causar isso. Aí a pessoa não tem problema, né? O problema é emocional que está causando essa... E não é pernas inquietas, então é a acatesia. A parte emocional. É a parte emocional. E quando é aquele tipo de pessoa que à noite a perna, né, na hora do sono realmente, a pessoa bate perna, vira a perna para um lado e bate, isso realmente então é um problema que é movimento periódico de membro. Durante o dia. Durante o dia pode ter síndrome das pernas inquietas, tá certo? A pessoa praticar muita atividade, alguma coisa assim? Normalmente, por exemplo, eu tenho 2 pacientes que têm movimento periódico de membro, tá? São pacientes que relatam que eles acordam de manhã e acham que correram uma maratona. Eles acordam cansados. Aí na polissonografia não dá problema nenhum respiratório. Só que na polissonografia a gente investiga também o movimento de perna, tá? Tem um eletrodo que vê como é que está o movimento das pernas. E você olha o exame todinho, ele ficou assim, ó. A perna, né, o pé e a perna ficou dessa forma aqui. Então realmente ele não descansa. Aí tem que dar uma medicação para diminuir, tá? É com remédio realmente, e tem que investigar causas, tá?
Uma das causas pode ser deficiência de ferro no sangue. Então pede exames, né, para a gente ver, laboratoriais, mas se não tiver problema nenhum, vai ter que tomar um medicamento para resolver. Porque tem muita coisa que tem que ser o medicamento realmente, né, para diminuir ou parar. Doutor, falando um pouquinho em hipertensão, alguns idosos acabam tendo esse problema do ronco à noite e geralmente tem esse desenvolvimento da hipertensão. Então, através desse tratamento também, o idoso pode acabar detectando que a hipertensão é ocasionada pelo ronco dele, pode estar associado a essa a hipertensão, né? Um exemplo, eu recebo muito paciente que faz exame lá no laboratório nosso, no instituto, né, de cardiologista, tá? Aqui em Itaperuna, não só em Itaperuna, mas da região, tem cardiologista que manda paciente fazer exame de sono, tá? Porque o cardiologista, quando ele detecta que ele está tratando da pressão, mas a pressão não está resolvendo, ou é um paciente que chegou no consultório, é hipertenso, mas ronca, para de respirar, então ele manda fazer o exame. Ele pede para fazer o exame para comprovar que tem apneia do sono. Porque quando tem apneia, o oxigênio, como eu expliquei, diminui. Quando o cérebro acorda, tem uma descarga de adrenalina no sangue, com a pessoa dormindo. Essa adrenalina faz elevar a pressão. Tanto que tem um examezinho que o cardiologista normalmente pede, que é o MAPA, que é um exame que vai medir a pressão 24 horas. E tem pessoas que às vezes não entendem, fala assim, doutor, aquele exame da pressão que mede direto, à noite que deu que a minha pressão aumentou mais, minha pressão está aumentando muito quando eu estou dormindo. Se a pressão está aumentando mais quando está dormindo, tem que desconfiar da apneia do sono, tem que fazer uma polissonografia para dar o diagnóstico e tratar. Tanto que tem cardiologista que pede o exame, depois vê que tem apneia, pede o exame com o CPAP, o paciente começa a usar o CPAP e a pressão dele é regulada, tá? Tem paciente, isso não é um só não, tá? De cardiologista, que viviam internados, tá? Porque alteração de pressão. Diagnosticou a apneia, tratou, acabou a internação. Continua com pressão alta, com remédio, mas não tem normalmente aquela alteração de pressão que tinha antes. Por quê? Porque está dormindo melhor, está oxigenando melhor o cérebro. Nós vamos dar uma parada para o intervalo. Daqui a pouquinho, mais uma especialista, a psicóloga doutora Tatiane Rodrigues, estará aqui com a gente como nossa convidada para poder estar abordando um pouquinho mais aí desse tema sobre o estresse. E continue aí, porque daqui a pouquinho a gente volta com Bancada TVI.